Fala, meus queridos! Juízes são presos tentando fazer lawfare. Presidente Donald Trump vai para cima de juízes e juízes vão parar na cadeia. Muito interessante, porque dificilmente você vê juízes sendo presos. Também iremos falar sobre o batom, o menina do batom, a Débora, que o Fux ele deu um voto contra o Alexandre de Moraes, bateu de frente com o Alexandre de Moraes e deu um voto para a liberdade da Débora. Mas os outros juízes votaram para a prisão. O que vai acontecer? Ele já tem maioria. Ainda falta um voto e o caso vai terminar no dia 6 de maio. Até lá, muita coisa pode acontecer e eu vou explicar para você. Também vamos falar um pouquinho sobre o enterro do Papa, aonde o Lula e sua quadrilha vão junto. Eu não sei se alguma coisa foi roubada ali, porque tinha tanto bandido junto ali, eu não sei se eles acabaram sendo roubados ali, alguém, né, no caso ali, né? É muito perigoso ver o Lula fazendo toda coisa assim, né? Então você vê até a Globo indo para cima. E também vamos falar no caso do Collor. O Alexandre de Moraes, o ditador brasileiro, ele decidiu prender o Collor. E aquilo é muito estranho, né? Porque o Collor é preso por corrupção na questão da Lava Jato. Mas todo mundo foi solto, só o Collor que foi preso. Muito interessante, né? Então vamos bater um papo sobre isso. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Olha só, vamos lá, o primeiro bate-papo aqui, o primeiro ponto, que é esse aqui. A Débora se tornou um símbolo para a direita. E ela passou a ser, dentro da internet, uma campanha. E essa campanha é muito difícil de você combater. A maioria das pessoas, eu digo não as pessoas como vocês, que são bem esclarecidas, mas a maioria das pessoas compreende que 14 anos para quem pichou uma estátua é uma pena muito alta. Então, eles conseguiram imprimir essa impressão de que ela está sendo condenada a 14 anos porque pichou uma estátua. E isso fortalece muito a luta pela anistia e fortalece muito a luta geral que eles desenvolvem. Tanto que quando você vê uma manifestação na Avenida Paulista, ela passa a ser um tema central dessa manifestação. Então, quando se fala em avaliar a dosimetria e se fala no sentido de procurar ver até que ponto as penas são muito severas ou não, é uma visão também de uma certa maneira, neutralizar esse processo crescente que existe de considerar que houve uma severidade exagerada nas penas. E, com isso, enfraquecer um pouco. Se as pessoas comuns têm uma sensação de que o sistema apresenta um tipo de pena que não é proporcional ao crime, você cria um nível de credibilidade, de incredibilidade para esse sistema. É isso que está sendo trabalhado. É nisso que eles estão vencendo, de uma certa maneira, o combate na internet. Então, é engraçado, nós estamos vencendo, né? E ele fala sobre se o Supremo ele fala sobre algo interessante. Eu falei para vocês já tem algum tempo de que o caso da Débora, ela explodiu, né? Porque foi uma simbologia, a questão do batom. E o que acontece? O que acontece é que o Fux, ele entendeu que realmente a questão dela é soltá-la, né? Ela foi presa já por muito mais tempo do que ela deveria, tem que soltá-la. Só que os outros juízes, os capangas, você tem o Moraes, o Zanin e o Dino, o comunista, que eles não pensam na lei. Eles têm revanchismo, eles têm ódio, eles querem destruir o bolsonarismo. E por isso fazem penas tão grandes. Agora, o negócio é o seguinte, o Fux divergiu, as pessoas já votaram,
Tá faltando uma outra para voltar até o dia 6, e as pessoas ainda podem voltar atrás e mudarem o voto delas. Até que termine o dia 6, há possibilidade de mudarem o voto. Eu, pessoalmente, eu acho muito difícil de ver o Alexandre de Moraes, o Zanin e o Dino mudando votos. Então, eu acho muito difícil. Mas, se existe a possibilidade, nós temos que torcer que sim. Vamos lá ver o que o outro está dizendo aqui. Me parece que a operação que Fux iniciou é uma operação que seria muito importante e útil para o Supremo, se o Supremo entender e concordar com a operação de Fux. Qual é a operação que ele iniciou com o caso da pichadora, da Débora, mas que abriria caminho para muitos outros casos? Ele iniciou uma operação para adaptar as penas à razoabilidade. As penas que o Supremo aplicou são penas, em grande parte, irrazoáveis. São penas de 17 anos, 14 anos, que se baseiam na ideia de uma justiça exemplar. E justiça exemplar é sempre injusta, né? Essas penas exageradas, elas se chocam agora com o problema de como sentenciar os líderes do golpe, como sentenciar Bolsonaro e os seus asseclas mais próximos. 100 anos, 300 anos, quer dizer, se aquelas penas para os idiotas úteis do 8 de janeiro servissem como base, o Supremo ficaria sem penas suficientes, sem anos suficientes para sentenciar os líderes. Então, Fux iniciou um processo pelo qual o Supremo poderia rever as suas decisões. O nosso Supremo tem mania de rever decisões, hein? Se a gente pegar a última década, as idas e vindas do Supremo são sensacionais, né? O Supremo vai e volta com a mesma arrogância. Ele toma decisões e com a mesma arrogância faz o contrário do que tinha feito um ano antes, 2 anos antes. Então haveria o caminho, né? Não seria bonito, mas haveria o caminho para o Supremo rever as sentenças, adaptando-as à razoabilidade jurídica e dando uma resposta política a quem quer anistia, né? Porque a base do pedido de anistia são as sentenças exageradas. Você esvaziaria esse movimento pela anistia, condenando, como devem ser condenados, os idiotas úteis do 8 de janeiro apenas razoáveis. Foi isso que o Fux tentou fazer. Nitidamente, Alexandre de Moraes não gostou dessa tentativa de Fux, porque ele não gosta de nada que contrarie qualquer decisão sua. Então, o Supremo está diante de um dilema, né? Um caminho é o caminho aberto por Fux, que lá no passado apoiou Alexandre de Moraes em todas essas penas, aliás, vamos registrar, e outro caminho é o caminho apontado por Moraes. Lá atrás, só quem se insurgiu contra essas penas exageradas foi Barroso e André Mendonça. Não, e Zanin. E André Mendonça. Zanin e André Mendonça. O Zanin ele não fez nada disso, não. O Zanin, Analisar dizer o seguinte. O Zanin foi a favor. Mas aqui a gente vê que acho que Demétrio é o nome dele, né? Ele fala umas coisas interessantes, a Globo vai para cima do Alexandre de Moraes, bate no Alexandre de Moraes, vai para cima da Suprema Corte, mostra umas verdades, e aí ele se perde totalmente, né? Fica chamando as pessoas de idiotas do dia 8, etc. e tal. Ele se perde totalmente, não sabe do que fala, e ele pega aquilo ali como uma jogada, não para libertar a Débora, mas uma jogada para supostamente evitar uma anistia. E aí ele mesmo fala que eles entram no jogo político. Porra, a Suprema Corte não pode entrar em jogo político, né? Um absurdo total. Mas a jogada que ele fala aqui é o seguinte, ele não está se importando com a Débora, ele está cagando para a Débora. O pessoal da Globo sabe como é que é. A jogada dele é que, se eles seguirem o Fux agora e eles mudarem o voto dele para menos, então a Débora fica sendo solta. Se a Débora for solta, todos esses outros presos também serão soltos. Querendo o quê? Destruindo assim a anistia. Você não vai precisar de uma anistia se todos os presos já estão soltos. Então, essa é a jogada que ele acha que tem que ser feita e que o Fux começou. Então, o Fux não está pensando em ajudar a menina, o Fux não está pensando em nada disso.
é uma estratégia para derrotar a anistia, que a gente está fazendo agora um trabalho muito forte. Os nossos deputados, eles estão bloqueando tudo, né? Lá não vai deixar nada, não vai passar nada, é uma obstrução geral, então eles precisam fazer isso, porque senão a anistia vai entrar. Aqui vamos falar um pouco do Collor. Então, Fábio, então o caso da Débora ainda não terminou. Não, pessoal. Por exemplo, se eu não me engano, o Moraes, Zanin e Dino votaram para a condenação da Débora. E o Fux votou para liberar a Débora, né? Porque o Fux deu uma pena de 1 ano e 6 meses. Ela já serviu 2 anos. Então, ela seria solta. O que acontece? Então o Fábio já ganhou porque é 3 contra 1, já chegou a maioria. Não necessariamente, porque só termina no dia 6. Até lá, eles podem mudar o voto. Então, o Dino pode mudar o voto, o Zanin pode mudar o voto, Alexandre de Moraes a gente sabe que não vai mudar. Mas se... Eu acho que está faltando a Carmen Lúcia, eu acho que está faltando. Se ela votar com o Fux, e aí um Dino ou Zanin votar, né, mudar o voto e votar como Fux, aí pronto, ela será solta, e aí provavelmente todos eles serão soltos, a gente vai ver essa grande diferença. Então vamos continuar torcendo para que isso aconteça. Agora o caso do Collor é interessante, o pessoal da Globo aqui batendo no Lula aqui de raspão. Vamos lá. Para finalizar, dizer o seguinte, azar do Collor que não é ex-primeira-dama do Peru, que se fosse estava andando de jato da FAB solto no Brasil. Esse é um ponto. Porque é a mesma investigação, a origem é a mesma. Só que aqui, rapidamente, a Lava Jato aqui, descobriram que um juiz combinava operação com um promotor. Isso não pode. Mas pegaram este caso específico, foram no inferno e falou, capeta, quantas pessoas tem aí? 200. Então libera todo mundo aqui, a justiça está... Mas isso não tem nada a ver com o juiz que combina a sentença. Libera todo mundo, decisão da justiça. O Collor ficou. Cara, isso é muito forte, porque realmente todo mundo foi liberado, menos o Collor. É muito engraçado isso. Quer dizer, é trágico se não fosse engraçado. Porque a bandida do Peru, ela cometeu o mesmo crime que o Collor. Mas aí, por exemplo, esse cara, ele não tem coragem de dizer a verdade, né? Porque o que ele deveria falar aqui, se ele realmente quisesse falar a verdade, é dizer que o Lula cometeu o mesmo crime, né? Sérgio Cabral, toda essa galera cometeram o mesmo crime e todos eles deveriam estar presos. Só que ele não pode falar isso. É um pau mandado, então ele não pode falar isso. Então ele tem que falar, mas a menina lá do Peru, a ex-primeira-dama bandida, cometeu o mesmo crime. Eu fiz, eu não preciso do Peru, não. O seu presidente, aquele que vocês apoiam, cometeu o mesmo crime e deveria estar atrás das grades. É isso aí. E para terminar, pessoal, olha só a visita lá na Itália, né, o enterro do Papa. Vou tirar o som, mas olha só isso aqui. Preste atenção. Olha quem estava a quadrilha organizada. Olha isso. Olha isso. Lula e toda a quadrilha. Olha isso. Olha aí, rapaz. Até a Dilma. Olha só. Toda a quadrilha. Rapaz, depois o pessoal lá na Itália tem que fazer uma revisão das joias deles, né? Uma revisão das estátuas valuosas ali, porque não se sabe, né? Quando esse pessoal vai aí, você nunca sabe o que vai acontecer. O pessoal da Itália tem que fazer uma revisão ali para ver se tudo está ali. Olha só a hipocrisia. O Lula e a quadrilha do Alibaba e os 40 ladrões, tudo ali, né? É demais, é demais. O bicho está pegando. Mas, pessoal, tem muita coisa para a gente falar. E, para terminar, nós temos aqui o caso da juíza aqui nos Estados Unidos, que foi presa, cara. Juíza sendo presa. Olha só isso aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui para você poder ver. Tá vendo aqui, ó? Olha isso aqui, ó. Vou botar o som para você ver. Aí eu vou traduzir para você. Espera aí, ó. Opa. Aí sem o som fica difícil, né? Não entendi nada. Espera aí. Ué.
The judge, Hannah Dugan, a local judge, Milwaukee County Court, she was arrested on courthouse grounds where she works at about 8:30 this morning, taken into custody, appearing before the federal court about these charges, helping an immigrant from Mexico try to escape federal immigration authorities. The story of how that happened, it all took place on April 18th. That man, a man named Eduardo Flores Ruiz, he was in her court for a domestic violence charge, according to the court records. And at the hearing, the immigration authorities from the federal government were waiting to apprehend him for these immigration removal proceedings. But Judge Dugan, according to the court record against her, became visibly angry, commented that the situation was absurd, left the bench, entered chambers, and then escorted later Flores Ruiz through a jury door so that he would avoid his arrest by federal immigration authorities. That is according to the Justice Department in federal court. Flores Ruiz has also been apprehended. He appeared in court yesterday for trying for the re-entry proceedings. The judge, Hannah Dugan, a local judge, Milwaukee County Court, she was arrested on courthouse. Isso aqui já é o segundo juiz, tá? Segundo juiz preso aqui nos Estados Unidos. O que essa juíza fez? Um imigrante ilegal estava em corte por ter batido na sua esposa, violência doméstica. Então ele estava sendo julgado. E ele sendo julgado, a imigração, sabendo que ele era um imigrante ilegal, estava esperando do lado de fora. E a juíza, em vez de fazer o trabalho dela, que é julgar o caso, deixa o cara sair e a imigração faz o trabalho dela, a juíza saiu da sua bench, né, do seu posto, e através de uma porta de juiz, ela escondeu o rapaz, ou seja, ela levou o rapaz estava sendo procurado pela polícia e ela protegeu alguém. Então isso aí você está protegendo um bandido. Então, obviamente, isso aí é crime. Então, a juíza foi presa. Como eu falei para vocês, já é o segundo juiz que tenta fazer esse tipo de lawfare aqui nos Estados Unidos, que ele é preso. A administração Trump, né, o Departamento de Justiça, revelou o motivo. Não somente ela foi presa, mas o cara também foi preso e ele estava depondo também agora para a sua deportação. Então, provavelmente vai ser deportado e a juíza foi presa. Muitas pessoas estão criticando o presidente Donald Trump, mas a realidade é que o presidente Donald Trump é o melhor presidente que os Estados Unidos já teve e ele continua fazendo o bem para os Estados Unidos. Você vê que ele está lutando aí pela paz no mundo, lutando aí para melhorar a economia do mundo e dos Estados Unidos. Você vê que agora o mercado financeiro bombou essa semana, e quando bomba, ninguém fala, mas quando cai, todo mundo critica o presidente Donald Trump, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês aí, tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua família, na sua vida. Eu vejo vocês às 15 horas no canal Fábio Tom. Um abraço, tchau, tchau.